nas comissões de trabalho reunidas trabalhadores do campo e da cidade, de diversos setores da sociedade, de partidos de oposição, discutir um plano de luta para a CUT. Um plano de lutas que unifique a organização e a mobilização de todos os trabalhadores do país, na luta contra o desemprego, pela estabilidade do emprego, pela jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário, na luta contra o arroxo salarial, pelo direito à habitação para todos os trabalhadores e contra o aumento de 130% na prestação da casa própria, na luta por uma reforma agrária radical, ampla e sob o controle dos trabalhadores e a posse da terra para quem nela trabalha, para encaminhar as nossas reivindicações e organizar melhor as nossas lutas comuns, discutiu-se a necessidade de formar comissões de mobilização permanentes nos locais de trabalho, para divulgar material de conscientização e incentivar a sindicalização, e também para trocar experiências e buscar soluções para as nossas dificuldades. Viu-se a importância de reforçar a luta pela democratização dos sindicatos, criando conselhos de representantes formados por delegados eleitos por local de trabalho e representantes dos desempregados. Queremos uma sociedade em que vigorem as liberdades democráticas, o direito à greve, o direito à manifestação e à organização. Por isso exigimos o fim das intervenções nos sindicatos, a reintegração das diretorias cassadas e a revogação da Lei de Segurança Nacional, o reconhecimento da CUT como órgão máximo de representação dos trabalhadores. Retrospectiva nacional! É que a gente está muito emocionado. E realmente temos aqui o Brasil representado. Quer dizer, o Brasil inteiro junto. Mas é muito bom isso. Vou embora, eu ativo a... Gilmar, como é que a CUT, com essas bandeiras de luta, foi recebida pelas outras centrais sindicais, não tinha, né? Não tinha nenhuma. Pelos outros sindicatos e pela classe média, especialmente? Essas bandeiras assim não assustavam muito, não? Não. Olha, a CUT e o PT são frutos da classe média. Isso é um fenômeno histórico, né? Porque quando eu falo sindicato de jornalistas, sindicato de bancários, sindicato mesmo dos metalúrgicos tinham apoio da igreja toda, sindicato dos médicos, todo esse pessoal de classe média já vinha se mobilizando contra a ditadura. E na hora que o Lula apareceu, foi a porta, já tinha o movimento estudantil, o sindicato de classe média. Com o Lula foi a porta para se juntar ao operariado. E no campo, a igreja já tinha um predomínio muito grande nos sindicatos rurais, no movimento sindical rural, não tinha sindicato quase. Né? Então, essa aliança classe média com operários e camponeses com a igreja foi assim o desfecho final da ditadura. Na hora que conseguiu juntar isso, a ditadura perdeu legitimidade. Aí veio uma parcela do empresariado contestando também o processo inflacionário. Você viu os reajustes, 140% de reajuste de aluguel. Né? Quer dizer, é inimaginável. Você ter 2.000% de inflação ao ano, 30% de inflação ao mês. Né? Quer dizer, na Europa, com 16% ao ano, se derrubava um governo. Aqui você tinha 30% ao mês. Né? Então, isso para nós é uma eternidade, mas é há 25, 30 anos atrás. Pouco tempo. Né? É pouco tempo. Então, assim, a classe média foi fundamental. Agora, o que acontece? Porque havia uma aliança de classe, uma frente ampla. Não é à toa que o Fernando Henrique se elegeu com o apoio do Lula. Se não tivesse, provavelmente não teria sido eleito. Sim. Né? Aliás, aquele ano não foi eleito. Ele saiu como suplente. Ele suplente, depois ele foi no suplente do Montoro. Ele entrou como suplente. Como suplente, não que o Montoro saiu para o governador. Aí ele entrou, passou a ser... Mas, então, foi uma frente ampla, uma coisa muito positiva, né? Agora, em relação, por exemplo, reforma agrária, nunca saiu reforma agrária. Agora, se você analisar de lá para cá, o Brasil se transformou no principal país do mundo de produção agrícola. É verdade. Né? Tanto do agronegócio como da agricultura familiar. A agricultura familiar produz para sadia, para perdigão, e produz porcos, frangos, para o mundo inteiro. O Brasil é o maior produtor de frango do mundo.
E 80% desse frango produzido vem da pequena agricultura. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Opa! Gente, opa! Tem televisão na minha? Opa! Pânico na roda! Essa televisão sempre faz isso. Esconde! Não, vai! A situação entrou em conflito! Peraí! Vamos resolver esse conflito aqui, peraí! Não, isso aqui é no Nordeste, peraí. No Nordeste? Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Larga lá! O que você tá pensando? Pega ele! Pega! Ah! Agora! Segura! Ei, porra, filho da... Agora! Pimba! Companheiros trabalhadores da cidade e do campo, nós viemos para esse congresso e tenho certeza que todos os meus companheiros trabalhadores rurais vieram para aqui para que fundasse uma CUT e saísse daqui com uma direção eleita. Tenho certeza absoluta que todos os meus companheiros trabalhadores que vieram desde o Acre até o Sul estão interessados que essa CUT unitária, combativa, saia daqui com uma diretoria e uma diretoria forte, coesa, unitária, mas com cargo definido. Nós entendemos que as questões fundamentais que nós tínhamos que discutir aqui era, em primeiro lugar, a continuidade do movimento paredista acontecido no dia 21. E, em segundo lugar, e mais importante, era a construção definitiva de uma central única dos trabalhadores. Agora, nós entendemos que numa CUT não é necessário que tenha um dono do time. É necessário que tenha 5 companheiros para tornar viável e ágil a direção nacional da classe trabalhadora. Daqui a um ano, aí sim, um presidente eleito democraticamente por toda a classe trabalhadora. Vargas, como é que era? Começa nesse vídeo falando enfrentamento contra a Rede Globo, de televisão, não sei o que tal. Como é que a mídia tratava essa nova central? Eu acho que não é diferente de hoje, não. Né? Eu acho que a mídia ela é pautada pelos interesses daqueles que são os donos do empresariado. E o empresariado, por mais que ele também falava em democracia, apoiou o movimento pelas diretas, a Globo, por exemplo, entrou na reta final das lutas pelas diretas, na reta final do Fora Collor. Então, e os trabalhadores, por mais que fique ou parte do seu tempo em casa fica vendo a Rede Globo, ele tem visão crítica das coisas, então ele percebe, né, o posicionamento da televisão. Agora, naturalmente, que isso estava muito mais na direção dos meios de comunicação e não tanto com os profissionais. Sim. Porque eu, na minha visão, maneira de ver as coisas, eu acho que naquela época os jornalistas, os profissionais de imprensa estavam muito mais próximos dos movimentos sociais do que hoje. Do empresariado. Do que hoje. É verdade. Né? É verdade. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, durante o processo anterior, inclusive a CUT, tinha um papel fundamental no debate pela democracia, pelo processo de redemocração. Muitas e muitas reuniões sobre a criação do PT, por exemplo, que aconteceram
dentro do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Então, havia por parte dos profissionais da imprensa um comprometimento muito bem com o processo de democracia. Porém, os profissionais de imprensa não eram responsáveis pelas manchetes. Não eram responsáveis pelas manchetes, naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, você tinha que, como é hoje nós podemos ser críticos, mas nós sabemos que sem os meios de comunicação a coisa seria muito pior. Né? Então, é uma coisa que... Mas eu acho que é um pouco como é hoje. Né? Mas Gilmar era retratada como um movimento radical, assim? Não, era um movimento ostensivamente contra a ditadura. E a Globo ainda estava com a ditadura. Né? Então, quando fala fora a Rede Globo, a estereotipação em cima da Rede Globo, a Rede Globo apoiou a ditadura até o final do processo. Né? A Rede Globo só aderiu às diretas quando estava convencida que não teria diretas, que seria colégio eleitoral. Aí ela apoiou as diretas. Do Tancredo foi fundamental para negociar com a Rede Globo isso. Então, e a contra-ofensiva que nós fazíamos na Rede Globo era criar uma imprensa sindical. São Bernardo tinha um jornal chamado Tribuna Metalúrgica, que ainda tem até hoje, que era 100 mil jornais por dia. Nós criamos a Folha Bancária, que tínhamos 100 mil jornais por dia. Eu fui o primeiro secretário de imprensa da CUT, no primeiro mandato. Aí nós começamos a criar jornais no Brasil inteiro. Nós chegamos a ter 6 milhões de boletins por mês. 1.200 programas de rádio no Brasil inteiro, junto com a igreja, com a CONTAG, para poder... O rádio ainda mesmo hoje, ainda é o principal meio de comunicação, é o rádio. Né? E nós comprávamos também alguns horários de televisão. Já era possível criar alguns espaços junto da televisão. Mas o boletim... O curso de formação, compramos Cajamar, olha o pai de Cajamar aqui do lado, né? O Barga foi que viabilizou Cajamar. Quando fundamos a TVT, eu e o Vicentinho era o presidente e eu era o secretário-geral da TVT durante 10 anos. Nós fomos os dirigentes da TVT exatamente para criar um embrião de uma televisão alternativa à Rede Globo. Né? Então, e o Rede Globo sempre vista como a porta-voz da ditadura. Não é à toa que agora... Não vou falar do presente, tem que falar do passado. Né? Mas... A gente tem jogo de cintura, vai e volta. Mas eu acho que essa visão de imprensa dos trabalhadores, né? Porque quando fala que o Brasil nunca teve central sindical até 1983, o Brasil também... A ditadura acabou os jornais de esquerda. Você ia no Peru, que é um país pequenininho, tinha um jornal de esquerda. A França tem um jornal do Partido Comunista. O Brasil não tinha nada. Tinha a classe operária, tinha esses jornais do PCdoB e do PC, mas que não tinha expressão de massa. Os jornais de expressão, tinha o jornal O São Paulo da Igreja, de São Paulo, que percorria o Brasil inteiro. E era um jornal de oposição à ditadura. Mas não era de massa. O que era comunicação de massa era a imprensa sindical. Né? E foi uma coisa fundamental. Mas isso depois, quando começou o processo de 84, democracia, 85, porque antes o jornal era recolhido, a ditadura não permitia. Nem isso permitia. Nem boletim. E as empresas era a mesma coisa. Nós entrávamos com o boletim do sindicato de forma clandestina. Em 1978 eles prendiam a gente quando estava com o boletim na porta de banco ou na porta de fábrica. 78 eles ainda o prendiam. Né? Não era muito tempo atrás. Né? Ou seja, a grande imprensa, chamada grande imprensa, não queria nem saber de CUT, movimento sindical. Não queria. E tem uma outra coisa que a gente subestima, quando o Barga fala das delegações internacionais. Né? O Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha força na época, hoje não tem mais vida. Mas na época eles tinham acesso, no mundo inteiro tinha 3 centrais mundiais. A Federação Sindical Mundial dos Comunistas, a CIOLS, que era da social-democracia e dos socialistas, e tinha a CRAT, que era dos cristãos, né? da democracia cristã europeia. Mas os comunistas, que eram hegemônicos, eles mandaram telex, na época tinha telex, que era para ninguém vir para o Brasil no Congresso da Fundação da CUT. E aí, mais uma vez, tanto o pessoal da Alemanha, da Holanda, todos os países do bloco ocidental, eles se mobilizaram, as centrais sindicais desse país, para vir para o nosso Congresso. Sim. E a igreja também juntou todos os movimentos sociais da Europa, do mundo inteiro, também para vir para cá. E veio em peso. Então ele dizia o seguinte, o Partido Comunista: vocês não vão durar um ano. Né? Nós estamos comemorando um ano. 28. Então nós estamos chegando a 28 anos e o Partido Comunista Brasileiro acabou. Não existe porque havia mais. um debate. Espera um pouquinho, eu tenho que interromper vocês, sinto muito.
Você está querendo história? A gente já... Não, a Dois história museus tem. vivos aqui para contar. Não, e a história já continua já, mas a gente tem que colocar música na conversa. Certo? É música que a gente... Vamos lá? E é muito tocador no nosso congresso. É tudo tocando. Imagine viajar uma semana de ônibus e de barco sem música. Ah, só cantarolando, né? O que você vai tocar? Vou fazer alguma coisa do Pixinguinha, fazer o Vou Vivendo. Ok.